Programa É Hora de Louvar, com Alessandro Valente. Muito boa noite, você que se liga no Web Rádio Esperança Alvorada. Agora estou falando para todo o planeta também, através de imagem, através do nosso live pelo Facebook. Tivemos alguns problemas, agora nós nos ajeitamos aqui, conseguimos colocar para você ao vivo. Vamos começar com a mensagem de hoje. Eu peço que você pegue sua Bíblia, chame o papai, chame a mamãe, porque vamos falar de um tema muito importante. Vamos dizer que os idosos são uma bênção para os jovens. 2 segundos para você pegar a sua Bíblia enquanto eu preparo a mensagem. Os idosos são uma bênção para os jovens. Não me abandones mesmo até a velhice e as cãs. Ó Deus, até que eu possa informar a geração sobre o teu braço, todos os que estão para vir sobre a tua potência. Salmos 71:18. E o seguinte: o que os idosos que servem a Deus devem perceber e o que vamos considerar neste momento. Um ancião cristão na África Ocidental visitou um irmão ungido e perguntou, esse irmão também era idoso: como está passando? O irmão respondeu: consigo correr, saltar, pular com as 2 pernas ou só com uma. Enquanto falava, tentava ensinar cada movimento. Daí acrescentou: mas não consigo voar. O ancião entendeu o que o irmão queria dizer. O que consigo fazer, faço com prazer, mas o que não consigo, não faço. O ancião que fez essa visita tem hoje mais de 80 anos. E lembra-se com carinho do senso de humor e da lealdade daquele irmão. As qualidades piedosas demonstradas por alguém idoso podem causar uma impressão duradoura nos outros. É claro que a idade por si só não produz automaticamente a sabedoria e as qualidades cristãs. Está lá em Eclesiastes 4:13. A Bíblia diz: as cãs, que quer dizer os cabelos brancos, são uma coroa de beleza quando se acham no caminho da justiça. Provérbios 16:31. Se você é uma pessoa idosa, percebe como suas palavras e ações podem ter um bom efeito sobre os outros? Você percebe isso? Veja alguns exemplos bíblicos que mostram o quanto os idosos são uma verdadeira bênção para os mais jovens. A fé, com efeito de longo alcance, com a fidelidade de Noé. Como a fidelidade de Noé beneficiou a todos os que vivem hoje. A fé e a determinação de Noé produziram benefícios que são sentidos até hoje. Ele tinha quase 600 anos quando construiu a arca, ajuntou os animais e pregou às pessoas que viviam na época. Gênesis 7:6, Pedro 2:5. Por temer a Deus, Noé, com a sua família, sobreviveu ao grande dilúvio e tornou-se antepassado de todas as pessoas existentes na terra hoje. É verdade que Noé viveu numa época em que a expectativa de vida em geral era muito mais longa. Mas mesmo quando já era bem idoso, ele permaneceu fiel. Mas de que maneira? Noé tinha quase 800 anos quando Nimrod, opondo-se à ordem de Deus de encher a terra, começou a construir a Torre de Babel. Gênesis 9:1, 11, 1-9. Noé, porém, não participou da rebelião de Nimrod. Assim, é provável que quando a língua dos rebeldes foi confundida, a de Noé não foi. A fé e a determinação que Noé demonstrou, não apenas na idade avançada, mas durante sua longa vida, realmente merecem ser imitadas por servo de Deus de todas as idades. Hebreus 11:7. E o que o idoso causa? Qual é a influência dele na família? Quando Abraão tinha 75 anos, o que Deus ordenou que ele fizesse? Como Abraão reagiu à ordem de Deus? A influência que os idosos podem ter na fé dos seus familiares é vista na vida dos patriarcas depois de Noé. Abraão tinha mais ou menos 75 anos quando Deus lhe disse:
sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Gênesis 12, de 1 a 2. Imagine que mandassem você deixar sua casa, seus amigos, seus pais de origem e a segurança de estar junto dos familiares para ir morar numa terra desconhecida. Foi isso que ordenou Deus a Abraão. Ele foi assim como Deus lhe fará. E pelo resto da vida morou em tendas como estrangeiro e nômade na terra de Canaã. Está lá em Gênesis 12, 4, Hebreus 11, 8 e 9. Embora Deus tivesse dito que Abraão se tornaria uma grande nação, ele morreu muito antes de seus descendentes se tornarem numerosos. Sua esposa Sara deu-lhe um único filho, Isaque, e isso só depois de estarem morando sem residência fixa na terra da promessa por 25 anos. Gênesis 21, 2, 5. Mas apesar disso, Abraão não se cansou, nem retornou à sua cidade de origem. Que exemplo de fé e esperança! Agora, o que a Bíblia diz sobre os idosos? Para terminar a nossa mensagem de hoje. Querido, você tem na sua casa, com certeza, o seu pai, o seu avô. E por muitas vezes, seja sincero, há uma certa indiferença para com os nossos velhinhos, não é verdade? Eles ficam de escanteio, às vezes ele fala com você, você nem presta atenção. Mas a Bíblia diz que devemos honrar os idosos. A Bíblia diz em Levítico 19, 32, que diante de cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. As mulheres e os homens idosos devem ser tratados com respeito. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,1: não repreendas asperamente a um velho, não mexa com ele como a que um pai, aos moços como a irmãos. Devemos apreciar os idosos pela sua experiência. A Bíblia diz em Provérbios 20, 29, a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Por muitas vezes, em muitos lares, o melhor amigo do seu filho é o seu pai, é o avô dele. Você já prestou atenção nisso? Por quê? Os nossos idosos já experimentaram de tudo nessa vida. Já passaram por todas as fases, da juventude, do amadurecimento, das frustrações, e eles sabem todos os atalhos para influenciar positivamente os seus filhos. Os jovens podem aprender lições valiosas na vida dos idosos. A Bíblia diz lá em Salmo 71, 18, agora, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Eu tenho ainda o meu pai vivo, graças a Deus, mas eu não o considero idoso. Talvez ele seja mais jovem do que eu espiritualmente. Talvez a sua condição física seja mais forte e vigorosa do que a minha. Eu tenho o meu sogro, que tem mais de 70 anos, ele sim, de cabelos brancos, que hoje em dia é exemplo para muitas pessoas. A Bíblia dá conselhos aos idosos. A Bíblia diz em Tito 2, de 2 a 5, diz o seguinte: exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, por exemplo, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e aos seus filhos, e a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Portanto, nós vimos que devemos venerar os nossos idosos, os nossos anciãos. Você que tem na sua igreja aquele ancião mais antigo, ele está lá para te ajudar. Se você não tem seu avô vivo, se você não tem a sua avó viva, na sua igreja, se você congrega em alguma igreja, você tem um ancião
disponível para você. Quando a gente entra no metrô, quando a gente entra no ônibus e não dá preferência aos idosos, nós estamos desrespeitando a palavra de Deus. E hoje no mundo, nós estamos inclusive cometendo crimes quando não damos preferência aos nossos idosos. Por muitas e muitas vezes, a gente vê nos noticiários os jovens desrespeitando os nossos idosos, os nossos velhos. Aqueles que não têm mais condições de aguentar sequer o caminho do metrô em pé. Às vezes nem sentado ele aguenta. Eu quero só te falar uma coisa, querido. Não esqueça que você já foi criança. Você já foi um jovem. E você será um idoso. Não queira adiantar as coisas. Não queira tomar o lugar do seu idoso, do meu idoso. Não queira isso, querido. Faça o bem àquele que um dia já contribuiu, inclusive para a sua nação. Aquele que com todas as suas forças, com todo o seu carinho, se colocou à tua disposição. A pessoa com idade mais avançada na Bíblia é Matusalém, que segundo Gênesis 5:27, teria vivido 969 anos. Mas há muita especulação em torno a essa informação bíblica. Todas essas especulações não têm fundamento. A Bíblia menciona uma idade muito grande para os personagens que viveram antes de Noé, antes do dilúvio. Adão, por exemplo, teria vivido 930 anos, Gênesis 5:5. Depois do dilúvio, a idade começa a baixar. Na verdade, é ilusão pensar que alguém tenha vivido tanto tempo assim? Será mesmo? A informação bíblica é um recurso literário? Não. Se você não percebe agora, a perspectiva de vida do brasileiro tem aumentado. A ciência caminha para que você possa viver cada vez mais. Mas lembre-se, que se você viver cada vez mais, de deixar o seu legado de santidade, o teu legado de exemplos, de testemunhos da obra de Deus. Não é fácil, principalmente no nosso país tão injusto socialmente, lidar com essa situação. Falar disso me traz preocupações. Ao se referir às pessoas de idade, as diferentes versões da Escritura Sagrada usam um vocabulário enorme, desde o idoso, o ancião, o bem velho e o muito velho. Ainda tem o indivíduo de cabelos brancos e os anciãos de venerandas cãs. Até as expressões mais generosas, como o entrado em dias, o adiantado em anos e os avançados em idade, a expressão moderna terceira idade, que já está sendo abandonada e quase não se usa mais nos nossos dias atuais. A Bíblia alimenta e estimula o respeito pelos nossos velhos. Basta considerar, eu vou colocar 2 textos para você, para a gente encerrar o assunto. Uma das leis dadas a Israel por intermédio de Moisés diz: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. Paulo, sem dúvida, tinha isso em mente quando instruiu a Timóteo: não repreendas asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. 1 Timóteo 5:1. Roboão não levou em consideração o conselho dos anciãos para diminuir a carga tributária, e então provocou a divisão do reino de Israel, lá pelo ano de 930 a.C., lá em 1 Reis 12, de 1 a 15. O tempo de serviço pesado dos levitas era só de 25 anos, dos 25 anos aos 50 anos de idade. Neemias 8, 24 e 26. A partir dessa aposentadoria compulsória, eles poderiam ajudar os mais novos nos trabalhos mais leves. E para terminar, querido, a esperança de uma longa vida feliz aparece aqui e acolá. Por intermédio do profeta Isaías diz: nunca mais morrerão ali, no novo céu e na nova terra. É isso que nós temos a esperança nesta rádio.
Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vocês construirão casas e morrerão nelas, farão plantações de uvas e beberão de seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Isaías 65, 20 e 22. Por intermédio do profeta Zacarias, os velhinhos e as velhinhas, com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém. Por intermédio do apóstolo Paulo, e diz o seguinte: é preciso que ele, o Senhor Jesus, reine até que tenha posto todos os seus inimigos, todos os poderes hostis ao reino de Deus, debaixo dos seus pés. E por último, o inimigo será destruído, e esse inimigo será a morte. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Por intermédio do apóstolo João, ele, Deus, enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Das 6 pessoas mais envolvidas com o nascimento de Jesus, 3, estou falando agora para você, no Facebook, eram idosos: Zacarias, Isabel e Ana, a profetisa. É muito provável que Simeão, o homem que tomou nos braços o Senhor, fosse um idoso à espera da morte. As Escrituras fazem questão de mencionar a idade daqueles que morreram em adiantada velhice. Você já se perguntou por que isso? Infelizmente, querido, temos a nítida impressão que a palavra de Deus não está sendo cumprida, os mandamentos de Deus. Honrai pai e mãe é os seus mandamentos. Os nossos pais vão envelhecer. Eu vou envelhecer, você vai envelhecer. Pense nisso. Respeite os idosos. Respeite e dê a importância que eles têm na sua vida. Oremos. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te entregamos nesse momento, Senhor, as nossas vidas, ao mesmo tempo que agradecemos a semana que se foi. Neste 7º dia, o último dia, o dia de descanso, te pedimos particularmente que aumente a nossa fé, que nos dê condições de saúde para podermos testemunhar a tua palavra e o teu amor. Te pedimos, Senhor, pelos nossos idosos, pela aquela população mais envelhecida da nossa sociedade, para que esses sábios possam introduzir em nossa sociedade, a sociedade mais jovem, a sua sabedoria, Senhor, sobretudo aqueles que temem a Ti. Eu te peço pelo meu pai, pela minha mãe, pelas minhas avós, representando todas as avós, todos os idosos da família da Web Rádio Esperança Alvorada. Eu te peço encarecidamente, Senhor, por essa pessoa que está assistindo, que está ouvindo a palavra de Deus através da nossa Web Rádio. Esteja com ele, Senhor, sarando as suas feridas. Esteja com ele, Senhor, tocando na sua enfermidade física e espiritual. Acalente seus corações, Senhor, aquelas pessoas que estão lembrando dos seus velhinhos que já se foram. Sim, eles são preciosos, nós aprendemos com a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que me dê a sabedoria de jamais contestar as palavras dos meus idosos. Me dê sabedoria para envelhecer, Senhor, sempre na direção dos teus caminhos, que eu possa pisar sempre na tua pegada, Senhor, sem deixar rastro nenhum. E quando me procurarem, só encontrarão as tuas pegadas. Eu te peço isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Você que ficou ligado na Web Rádio Esperança Alvorada, pelo Facebook, muito obrigado pela sua audiência. Deixe aqui a sua curtida, deixe aqui, compartilhe o nosso vídeo que é feito com muito carinho. Daqui a pouco este vídeo, a mensagem resumida, estará no nosso canal no YouTube. Nos acompanhe, procure lá esperançaalvorada.com, aliás, Esperança Alvorada somente. O nosso canal é feito somente para evangelizar. Eu te agradeço muito a tua presença, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu continuarei ao vivo através da Web Rádio Esperança Alvorada.